Tem um velho clichê na política que diz que uma CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. E a CPI dos respiradores, ela é muito adequada a esse clichê e tem sido o grande monopolizador das atenções da política em Santa Catarina nesse momento. Especialmente nessa semana, em que foram ouvidos o ex-secretário Douglas Borba da Casa Civil, o ex-secretário Elton Zeferino da Saúde e a servidora Márcia Regina Pauli, que era responsável pelas compras nesse episódio desastrado, nas palavras do próprio Douglas Borba, da compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais pagos antecipadamente, numa operação completamente nebulosa e que não deu certo, tanto que os respiradores que chegaram, os 50, nem são os adequados para a função que se pretendia. Bom, o que ficou muito claro dos 3 depoimentos colhidos na terça-feira, numa sessão que se estendeu até por 10 horas, até as 4 horas da manhã de quarta-feira já, é que a acariação terça-feira vai ser muito necessária, porque os depoimentos eles não encaixam. A gente tem Márcia Regina falando que a decisão da compra foi do secretário Elton e que o secretário Borba fazia pressão pela Veigamed. A gente tem o secretário Elton dizendo que não autorizou, que não sabia do pagamento antecipado, que o pagamento antecipado não foi uma decisão dele e que quem levou a Veigamed foi Borba. E a gente tem Borba dizendo que a Secretaria de Saúde era uma ilha no governo, que tomava suas próprias decisões e que ele apenas tinha feito a questão de repassar todas as propostas que surgiam no momento aquele em que havia esse desespero pela busca de respiradores. Então, é uma questão que o confronto das versões na acariação vai ser muito importante. Agora, qual é o peso disso aí na investigação? Na investigação a gente tem muito claro que a CPI, ela subverte o caminho normal de uma própria CPI. O que uma CPI normalmente faz? A CPI normalmente ela colhe esses fatos, faz essa investigação política, geralmente, com ênfase na questão política, cujos resultados são encaminhados depois para o Ministério Público investigar. Nesse caso, a investigação do Ministério Público, junto com a Polícia Civil e o Tribunal de Contas em força-tarefa, já existia previamente a CPI e já existe, está? E tanto que ela baseia muito do que é feito na CPI. A gente vê que em vários momentos o relator Ivan Nats, ele pega trechos de depoimentos desses personagens da polícia e usa para pedir para a pessoa comentar o próprio depoimento ou alguma inconsistência na fala dela. Então, é uma CPI que tem servido para reverberar o que já está sendo investigado e dar essa conotação política. E é um pesadelo isso para um governo do estado ter que ser confrontado com uma operação em que não tem como se defender. O governo do estado sai no lucro se ficar caracterizado que foi uma operação que essa operação desastrosa, palavras do Douglas Borba, ex-secretário, foi apenas uma questão de imperícia, de falta de boa técnica na contratação, na compra dos respiradores, na tentativa de compra, que foi algo que saiu da boa técnica, né? Como gosta de dizer o governador Carlos Moisés. Porque isso é inegável. Foi uma operação completamente desastrosa. Agora, o que tem que ficar claro é, se houve má fé, quem é que é culpado, e isso a CPI vai adiante, mas quem vai adiante mesmo é a investigação da força-tarefa. E o que tem que ficar muito claro para todos é até onde o governador sabia. E aí a gente vai para outro ponto importante dessa semana, que é as declarações de Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, em que ele diz que não vê clima para o impeachment. Isso é muito importante porque existem diversos pedidos de impeachment na Assembleia em análise e caberá a Júlio Garcia dar o start a eles, dar o pontapé inicial para que eles tenham o início de tramitação, com abertura de comissão, esse tipo de coisa. Ele diz que enquanto presidente da Assembleia, ele não vai fazer uma decisão política, que ele vai seguir o aval da Procuradoria. Mas Júlio Garcia dizendo que pessoalmente não vê motivos para impeachment, isso já dá uma baixada nessa fervura. Isso é bom para o governador Moisés. Por isso que o centro administrativo nem ficou muito chateado quando na entrevista que ele deu para mim e para o Renato Igor na CBN, ele disse que o governo Moisés é um governo que até agora não deu certo. Isso aí se conserta. O que importa para o centro administrativo na fala dele é ele deixar claro que vê chance de recuperação do governo e que não vê clima para a CPI. Isso é o foco no momento. Então, agora a gente fica nessa situação. Semana que vem teremos a acariação e as emendas começam a ser liberadas aos parlamentares e isso talvez deixe a Assembleia um pouco mais tranquila. Vamos ver como é que fica isso ao longo da semana. Até a próxima.